Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Viva pelo clã! Esta é a frase que o pai de Cian Vert sempre repetia. Essa frase significava que Cian não deveria desejar nada, e que ele deveria apenas ficar ao lado do seu irmão, Ashel Vert, como uma sombra. E essa frase levou Cian até esse momento atual. De joelhos e traído por aqueles que menos esperava. Boris Ruchelein começou a se aproximar lentamente e disse que aquela era uma visão inestimável. Cian estava sangrando e em silêncio. Os cavaleiros olhavam para ele com ódio e medo. Boris continuou dizendo que um cavaleiro estava lutando sozinho contra os soldados mais fortes do continente e deixando um campo cheio de corpos era algo incrível. Boris chegou mais perto lentamente com um sorriso e disse que isso era esperado, já que ele era irmão daquela pessoa. Isso era algo de fato muito interessante. Cian olhou para cima com ódio quando seu nome foi chamado. Ainda era difícil entender toda aquela situação. Boris olhava sorrindo maliciosamente, se deliciando com a situação da traição. Invocando sua adaga em meio a uma névoa negra e carmesim, Cian perguntou o que motivou Boris a fazer tudo aquilo. Ele agarrou a arma, se posicionou com as últimas forças e perguntou se foram ordens do imperador. Boris Ruchelein imediatamente se cobriu o rosto com a mão e mencionou com desprazer a névoa repugnante que emanava da lâmina. Então disse que era exatamente como os rumores diziam. Era realmente um assassino da Mist. Uma aura massiva começou a emanar de Cian naquele momento. Ele não estava pronto para desistir. Boris olhou para ele com nojo e disse que a Mist era uma organização que era como uma névoa para eles, os Cavaleiros da Luz. Ele resolveria isso e diria aos superiores que havia conseguido se livrar de um ser impuro que estava afiliado com os pagãos. Cian Vert cerrou os dentes e respondeu que, claro, seria assim. Isso é, se fosse sobrar uma boca para falar após a batalha. Cian prometeu que, depois que lidasse com ele, não restaria um único dente em sua boca. Boris se cobriu com as mãos e disse com um sorriso que, se Cian iria usar seu poder secreto, seria melhor se render. Ele já tinha uma barreira de 9º rank lançada ali de antemão. Cian pensou que precisava encontrar uma maneira de sair dali e revelar o culpado por trás disso para seu irmão mais velho. Ele imediatamente ficou mais sério e perguntou sobre a barreira, dizendo que a quebraria em pedaços, mas então uma voz ordenou que parasse. Um cavaleiro imponente começou a caminhar na direção dele, e todos imediatamente, incluindo Boris, se curvaram. Cian ficou atordoado e arrasado por isso. E em sua cabeça imediatamente surgiram as palavras sobre viver pelo bem do clã. Seu pai sempre lhe dizia e que seu irmão era a extensão do clã, e o sucesso de Ashel Vert era o sucesso de Cian Vert. Ashel ficou na frente dele com um olhar calmo. Cian olhou para ele com surpresa e se perguntou se o culpado por trás daquilo tudo era realmente seu irmão a quem sempre dedicou tudo. Ele imediatamente caiu de joelhos em choque e baixou sua arma. Seu irmão olhou para ele com tristeza e disse que ele parecia um pouco confuso com sua aparição. Ashel se aproximou de Cian até ficar poucos metros de seu irmão mais novo. Cian, ainda perplexo, não conseguia entender nada, perguntando o que tudo aquilo significava. Então seu irmão mais velho disse que ele havia feito seus deveres muito bem para as pessoas, para o clã e para ele. Cian ficou completamente em choque quando ouviu essas palavras e congelou com os olhos bem abertos. Seu irmão olhou para ele com hostilidade, dizendo que era por isso que ele estava apenas tentando tirar esse pesado fardo dos ombros de seu irmão mais novo. Cian disse que não entendia e perguntou o que havia feito de errado. Ashel olhou para ele com nojo e repetiu a pergunta, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Olhando para seu irmão, ele imediatamente disse que aquela névoa sinistra respondia a isso. Ele não era nada mais que um assassino, e ele não podia nem mais chamá-lo de humano. O irmão mais novo apenas ficou em silêncio enquanto seu irmão mais velho apontou o dedo para ele e disse com raiva que Cian os enganou por muito tempo. Ashel perguntou se Cian conseguia dizer que não conhecia os pecados que cometeu. Cian estava sangrando e se perguntava sobre que pecados eram esses. Ele rangeu os dentes e mordeu o lábio enquanto se perguntava sobre o que seu irmão estava falando. Todos os trabalhos que ele fez, como ajudar com a grande briga pela sucessão dentro do Império. O enorme e sangrento ataque do exército do Rei Demônio. A guerra para a unificação de todo o continente. Ele ajudou a terminar tudo aquilo que Ashel começou porque servir a seu irmão mais velho era sua vida. Isso que ele foi ensinado e treinado desde cedo.
Xian começou a se levantar e pensou em como agora ele estava sendo abandonado, descartado depois de ser usado. Os olhos dele imediatamente se iluminaram com um fogo vermelho em meio à sua fúria. Ele havia trabalhado para ele como um cão por 20 anos. Ele começou a sangrar e pensou que não se importava se seu corpo inteiro se despedaçasse. Ele daria tudo de si e acabaria com tudo aquilo se isso significasse que ele poderia destruir seu irmão traidor. Um dos soldados olhou para aquilo com alarme e perguntou como ele poderia ter tanta mana restante, e gritou que era impossível, aquilo não era humano. Xian se posicionou para atacar e disse que era estúpido. O grande herói estava tentando matar seu irmão mais novo porque estava com medo dele e perguntou se ele não tinha vergonha de si mesmo por isto. Ashel ficou furioso, mas permaneceu em silêncio. Xian avançou rapidamente em direção ao seu irmão, o atacando diversas vezes por diferentes ângulos enquanto seu irmão defletia os ataques. Uma luta feroz entre os irmãos havia começado e o tilintar metálico ecoava por todo o campo de batalha. Xian só precisava acertar uma vez. Uma vez seria o suficiente para terminar tudo. Se ele pudesse esfaquear o ponto fraco para que Ashel não conseguisse se regenerar. Com sua enorme velocidade, ele conseguiu superar seu irmão e estava pronto para acertar suas costas, mas antes de conseguir acertar o golpe, uma barreira de luz apareceu nas costas de Ashel. Ele ficou sem entender por alguns segundos, mas logo percebeu que o responsável era o Boris. Nesse breve momento, Ashel o perfurou com sua espada mágica e o chamou de pobrezinho. A adaga demoníaca de Xian caiu no chão naquele momento. Ashel falou que ele queria dar o favor de dar uma morte indolor, já que ele era seu irmão, mas ele revelou sua verdadeira natureza quando o atacou. Ele olhou com desprazer para Xian e disse que sabia que era isso que ele era desde o início. Um demônio. A parte boa era que ele nunca havia confiado nele desde o começo. Xian foi levado ao desespero extremo com aquelas palavras e ficou sem reação. Ashel chutou, removendo a espada que perfurava o estômago do seu irmão mais novo. Ele simplesmente se virou e ordenou que era hora de irem. Xian estava deitado no chão sangrando, o amaldiçoando em sua mente. Ele se perguntou se aquele era realmente o seu fim, e então se perguntou que tipo de vida estúpida ele havia conseguido viver. O brilho em seus olhos estava lentamente desaparecendo e sua mente estava se esvaindo. De repente, Ashel ouviu um barulho e se virou. Xian se lançou em sua direção com as últimas forças para matá-lo. Ele gritou o máximo que pôde mandando que seu irmão morresse. Sua adaga estava prestes a tocar a garganta de seu irmão, mas então uma onda esmagadora de luz o jogou para bem longe. E nesse momento tudo ficou escuro. Ele apenas ouvia ao longe alguém falando repetidamente jovem mestre, Xian acorde. Então ele acordou suando e colocando a mão em sua garganta. Uma empregada de olhos verdes olhou para ele com alarme e perguntou quanto tempo ele pretendia dormir. Era hora de ele se recompor porque ele precisava começar a se preparar. Xian olhou surpreso para ela e a chamou Emily pelo nome, e então perguntou por que ela estava ali. De repente, seu olhar se fixou em algo estranho. Ele olhou para a empregada que estava assustada e pensou que quase 20 anos haviam se passado desde a última vez que a viu, e ela não havia mudado nada desde então. De repente, ele notou os arredores e pensou que se lembrava deste lugar, e este era o quarto onde ele morou quando era mais jovem. O arranjo das mobílias também era o mesmo. Ele imediatamente agarrou o rosto e percebeu com ansiedade que havia se tornado uma criança novamente. Mas de repente, Emily colocou as mãos na cintura e o chamou severamente. Ela franziu a testa e perguntou se ele estava ganhando tempo porque não queria ir para o treinamento. Não tinha mais tempo para isso. Era a hora de acordar de uma vez. Ele olhou confuso para Emily sem entender o que estava acontecendo e perguntou sobre que treinamento ela estava falando. De repente, houve silêncio na sala e ele perguntou novamente que tipo de treino era esse. Pouco depois, era meio-dia no ducado do clã Verte. Olhando para o céu, Xian pensou que agora ele tinha certeza de que aquele era o ducado no passado. Ele olhou ao redor e refletiu que talvez fosse sua vida passando diante de seus olhos. Ele se lembrava que 27 anos atrás, a data era 1º de março de 985 do ano de fundação do Império, ele estava na arena junto com soldados em treinamento. Era um ano antes de ele entrar na academia. Todo ano, o ducado realizava uma sessão de treinamento de duelo. Seu pai, o senhor dessas terras, o Duque Verte, comparecia ao evento. O que era o suficiente para transformá-lo em um grande e importante evento. Seu oponente era Crans Verte.
Ele tinha sua idade e era seu meio-irmão. Sua mãe, Margaret Erzsébet, era a esposa do duque, e por causa disso, Crans recebia muito mais atenção, mesmo com o fato de ambos serem os mais jovens da família. Cian era um filho bastardo e, depois de ser ridicularizado no passado durante esse duelo, tornou-se motivo de riso para todos. Ele se lembrou de como seu pai se afastou dele e disse para nem tentar fazer mais nada. E aquele duelo foi a razão pela qual seu pai parou de prestar atenção nele. Cian voltou de suas lembranças quando Emily, se aproximando e sussurrando em seu ouvido, perguntou por que ele simplesmente não desistia. Mas ele agarrou sua arma e disse calmamente que estava tudo bem, ele só precisava vencer, e pensou em como até a empregada o desprezava. Ao sacar sua espada, ele notou algo que o surpreendeu. Era só uma rapieira, mas era muito pesada. Sua aptidão física era tão ruim quanto quando tinha 10 anos no passado. No fundo, Emily gritava pedindo que ele tomasse cuidado e não se machucasse. Ele examinou a arma e pensou que essa sensação definitivamente não era um sonho ou sua vida passando diante de seus olhos. Ele nunca tinha ouvido falar de um feitiço que pudesse criar uma ilusão tão forte. Ele ficou tenso e pensou que realmente havia retornado ao passado. De repente, Crane se aproximou dele com um olhar arrogante e perguntou por que ele não fugiu. Cian se perguntou se talvez agora ele pudesse mudar o seu futuro. Ele olhou ao redor ansiosamente. Seu pai levantou a mão com um rosto sério e ordenou que começassem o duelo. Crane imediatamente correu em um ataque frontal e perguntou para onde o idiota estava olhando. Ele levantou sua lâmina com um sorriso malicioso pronto para golpear. Cian olhou para ele calmamente e pensou que ele parecia com uma lesma. Ele deu apenas um passo para trás. Seu oponente com um rosto surpreso golpeou o vazio e bateu sua espada no chão. Então Crane rangeu os dentes e o chamou de covarde que esquiva. Mas então Cian, em um único e rápido golpe, acertou a arma nas mãos de Crane e a jogou para longe. Depois ele o chutou na canela com um olhar despreocupado. Seu meio-irmão sentiu uma dor selvagem e gritou. Ele caiu no chão e agarrou a perna enquanto gritava e chorava. Margaret imediatamente ficou assustada chamando seu filho e seu pai ficou surpreso. Cian olhou furioso para seu oponente como se fosse um ninguém e pensou que, se colocasse a espada em sua garganta agora, o duelo estaria acabado. Ele agarrou a espada com força e pensou que isso não seria suficiente. Naquela época, quando estava nessa idade, Crane sempre se divertia fazendo bullying e espancando ele. Aquele bullying continuou até mesmo na academia. Por isso ele precisava pisar nele agora para que nunca mais tentasse fazer nada com ele novamente. Cian levantou a perna e pensou que abriria seu próprio caminho nesta vida e ninguém iria impedi-lo. O resultado do duelo foi a derrota de Crane. O duque ordenou que Cian fosse vê-lo e até limpou sua agenda para isso. Cian se perguntou se sua vitória era realmente tão significativa assim. Ele voltou sua atenção para seu guarda e pensou que até mesmo um cavaleiro de alto escalão, Sir Elkin, que era diretamente conectado ao duque, o estava escoltando. De repente, ele encontrou Margaret no caminho. Ele sorriu maliciosamente e pensou que parecia que ela estava falando com o duque sobre seu filho. Ela estava com cara de que pisou na merda. Cian, debochadamente, perguntou para Margaret se Crane estava bem. Mas ela olhou para ele com hostilidade selvagem e perguntou como ele teve a audácia de fazer tal pergunta depois de ter batido em seu próprio irmão daquele jeito. Aquilo era nojento. Mas eles simplesmente passaram por ela, e Cian respondeu que duelos eram assim mesmo, não tinha o que fazer. Mas então ele parou. Cian foi profundamente ferido pelas palavras dela quando Margaret afirmou que era por causa dessas coisas que bastardos não deveriam ser tratados da mesma forma que filhos legítimos. Ela fez uma cara ardilosa e disse que tal mãe, tal filho. Tudo porque a mãe de Cian era uma puta suja de baixa classe social. Ele deveria vagar pelas ruas e implorar por comida, e então perguntou se ele ousava começar uma discussão com ela. Ele deveria, na verdade, ser grato. Cian ficou bravo e pensou que ela havia cruzado a linha, e olhando para ela ameaçadoramente se perguntou se deveria matá-la. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.